Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos iniciando mais uma edição da programação, o programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, de mensagem bíblica. E a gente está todo sábado a gente está disponibilizando uma edição especial dessa programação, dessa série especial. E hoje a gente está divulgando aí o segundo estudo, o segundo vídeo da nossa série especial. A série especial que diz assim: toda a trajetória de aparição de Cristo Jesus após a sua ressurreição. Toda a trajetória de aparição de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Todos os pontos, toda a parte de aparição após a ressurreição, aonde ele passou uns determinados dias ainda, e a gente vai ver quanto tempo no final Jesus passou com os discípulos, quantas vezes eles apareceu, e são momentos maravilhosos e edificantes que vai trazer renovo para a sua fé, são informações de relevância para a sua fé, para o aumento da sua fé. E a gente vai seguir o nosso estudo. Lá no final a gente faz a nossa oração. E eu desejo a todos um excelente estudo, uma excelente noite. A graça e a paz para todos os senhores. Fique junto conosco. A gente vai continuar agora o nosso slide aqui. O nosso estudo está em forma de slide, tendo em vista que é melhor a aplicação do contexto, fica melhor a parte de absorção também com relação às pessoas que estão participando e estão estudando esse estudo, fica bem melhor a parte a parte de absorção referente mental, o aprendizado fica bem melhor. Aí vamos para o nosso primeiro slide. Pronto, a gente está vendo o nosso banner aí do programa Despertar, o diácono presbiteriano Cláudio Henrique é o palestrante. Aí vamos para o slide. Pronto, o slide, o tema principal aí, nossa série especial com o tema principal, toda a trajetória de aparição de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Vão ser praticamente 12 vídeos, mais ou menos 12 vídeos, entre 10 a 12 vídeos. E você está vendo aí o slide. Aí o estudo, diz aí outro slide que diz o segundo estudo completo. Aí, aonde mostra aí, dentro desse tema central, a gente mostra o segundo estudo de hoje. Esse segundo estudo de hoje, ele está pautado aí, nós estamos acompanhando todos os relatos bíblicos, nós estamos acompanhando toda a sequência desse estudo, retirando da Bíblia. E mostra aí, esse segundo estudo mostra aí o segundo ponto, que foi o encontro de Jesus Cristo com outras mulheres após a ressurreição. No primeiro vídeo, o primeiro estudo, você viu aí o encontro. Após a ressurreição, você viu o encontro com Maria Madalena. Foi a primeira mulher, o primeiro estudo aí. Maria Madalena foi a primeira mulher a ter contato aí após a ressurreição. Ela ficou imbuída aí de uma missão de avisar os outros discípulos. E tem vários pontos maravilhosos e edificantes. Esse estudo já está divulgado aí no nosso canal, aí na nossa programação. E tem muita informação relevante, informação preciosa para avivamento da fé, referente ao estudo de Maria Madalena. E vamos continuar. Esse segundo estudo ainda mostra que o segundo ponto, após a ressurreição, Jesus apareceu novamente a outras mulheres. E a gente vai ver nesse estudo quem foi as mulheres que Jesus apareceu e qual o momento que ele apareceu. Aí diz assim: segundo
o encontro, segundo estudo, o encontro de Jesus com outras mulheres após sua aparição. Aí o texto base, Mateus 28, no versículo 9 ao versículo 10. Lucas 24 é o capítulo, no versículo 9 ao versículo 11. Esse é o embasamento do nosso estudo, está embasado na palavra de Deus, no contexto sagrado. Você vai ver esse estudo e tem muitas informações relevantes, muitas informações edificadoras. Vamos para o próximo slide. Diz assim, o primeiro slide do tema central do nosso estudo diz assim, o primeiro slide diz assim, o encontro de Jesus com outras mulheres. Aí diz assim, no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 9 ao 10, aí a gente vai ler, diz assim, versículo 9, de e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Versículo 10 diz assim, então Jesus lhe disse, não temas, ide e avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá todos verão. Quer dizer, foi uma intimação referente a uma missão. Elas que estavam ali, a gente vai ver no estudo quem foi, e elas foram intimadas a levar como se fosse uma carta, um aviso a todos os restantes dos outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E vamos continuar o próximo slide. O próximo slide diz assim, contexto da ressurreição. Diz assim, Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Após a ressurreição, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, como a gente já estudou, e depois as outras mulheres que foram ao túmulo, foram ver Jesus. Outro slide 3, diz assim, o encontro com outras mulheres. Diz assim, Mateus, no capítulo 28, versículo 9 e versículo 10, diz assim, relata que Jesus apareceu a outras mulheres e disse, como a gente já citou, e salve! Elas se aproximaram, adoraram, tocaram os seus pés. Jesus mandou elas cumprir, ou ele deu uma missão de avisar os discípulos, a todas elas, como a gente já falou. Aí, slide 4, que diz assim, a primeira missão após a ressurreição. Aí diz assim, ide e anunciai. Mateus 28, versículo 9 até o versículo 10, diz assim, e eis que Jesus veio ao encontro dela, disse, salve, e elas aproximando, abraçá-lo e adorá-lo. 10. Então Jesus disse, não temas, ides e avisais a meu irmão e se dirijam para Galiléia. Todos lá o verão. Esse slide a gente colocou essa observação novamente porque é uma observação que traz uma grande enfatização na referência ao nosso estudo aqui. Você vai entender lá na frente. Aí diz assim, slide 5, quem eram essas mulheres? Pronto, a gente agora vai chegar no ponto de qual eram essas mulheres que estavam lá no túmulo onde Jesus foi sepultado, e quem eram essas mulheres que Jesus, após, é o segundo ponto de aparição dele, onde ele volta a encontrar com primeiro foi Maria Madalena, e depois ele volta novamente a encontrar com outras mulheres. Essas mulheres que estavam lá eram Maria Madalena novamente, Joana, Maria, mãe de Tiago, e a Bíblia relata em Lucas 24, no versículo 10, que havia mais outras mulheres, são outras mulheres que lá estavam. A gente não sabe prever a quantidade de mulheres que tinha naquele momento, mas dá para a gente ver aí que era uma quantidade, já existia uma certa quantidade de mulheres nesse local aí, essa segunda aparição de Cristo.
Aí outro, slide 6, que diz assim, significado espiritual do encontro. Esse encontro é encontro com as mulheres. Aí diz assim, Jesus valoriza as mulheres como mensageira. Aquelas mulheres que lá estavam, elas foram valorizadas por Cristo e elas foram usadas para ser mensageira e anunciar Cristo, a ressurreição de Cristo. Aí 2 diz assim, a verdadeira inspiração nascente do encontro com Cristo. Aí ponto 3 desse significado espiritual diz assim, o medo não pode impedir uma missão. Aí ponto 4 diz assim, o encontro com Jesus transforma tudo. Esse transforma tudo é porque está explicando aqui que transformou todas aquelas mulheres, tanto Maria Madalena como as outras que lá estavam, todas elas foram transformadas nesse encontro aí. Esse é o significativo. Aí vamos para o slide 6, que fala sobre aplicação prática para práticas, quer dizer, para os dias atuais. Diz assim, medo do futuro. Aí Jesus diz assim, Jesus diz, não temas, tristeza. Aí aplicação prática diz assim, ele venceu a morte. Quem venceu a morte? Cristo Jesus. Aí diz assim, sente-se inútil. Aí diz assim, a aplicação diz assim, ele usa pessoas comuns. Ele quem? Jesus usa pessoas comuns. Outro ponto diz assim, sua fé está fraca. Aí diz assim, ele restaura com a sua presença. Ele quem? Jesus Cristo restaura a sua fé com a sua presença. Quando a sua fé está fraca, é ele que restaura. É o nosso Jesus. O slide 7 diz assim, referências cruzadas. Aí, referências cruzadas, a gente colocou 3 slides de referência cruzada, que fala Lucas 24, no versículo 10 e 11, Lucas 24, aqui ficou dobrado aqui também, Lucas 24, 10 e 11, mas esse aqui é um só, que diz assim, versículo 10 diz assim, era Maria Madalena. Esse aqui é o relato às mulheres que tiveram encontro com Jesus. Versículo 10 diz assim, eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras que estavam com ele. E as disseram estas coisas aos apóstolos. Versículo 11 diz assim, tais palavras deixam claro como delírio e não acreditaram nelas. Aqui elas ficaram tão impactadas, que ficaram tão alegres, que ficaram emocionadas, vieram ter delírios e ficaram sem acreditar aquele momento tão marcante do encontro com nosso Senhor Cristo Jesus. E vamos para o slide 8. Slide 8 diz assim, outra referência cruzada, Marcos 16, do 1 ao 8, que diz assim, passado ao sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé dedicam-se a aromas para irem embalsá-lo. Embalsá-lo aqui, embalsá-lo no túmulo onde Jesus foi sepultado. E diz assim, versículo 2 diz assim, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desportar o sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras, quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas perguntando umas às outras quem ia remover, que era só mulher, quem ia remover a grande pedra da entrada do túmulo de Jesus. Aí continuando, versículo 4 diz assim, e olhando, vimos que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Aqui nesse versículo aqui, elas tiveram um susto, porque encontraram a pedra do túmulo removida. Aí versículo 5 continua, diz, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestidos de branco, e ficaram surpresa e atemorizados. 6 diz assim, ele, porém, lhes disse, não vos atemorize, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui,
verde o lugar onde ele tinha sido colocado, posto. Aí versículo 7 diz, mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o verei como ele vos disse. Versículo 8 diz assim, e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. Esse possuídas de temor era de... ficaram assustadas. E aí continuando, diz assim, possuídas de temor e assombro. Elas ficaram assombradas e de medo e nada disseram a ninguém. Essa parte aí, essa citação toda está em Marcos 16, do 1 ao 8. Aí vamos para outro slide, outra referência cruzada que diz assim, João 20, 17 ao 18, diz assim, 17, versículo, recomendo-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Aí versículo 18 diz assim, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, Maria Madalena falou, vi Jesus, vi ao Senhor, e contou que ela dissera estas coisas. Nós imaginamos aí a alegria tamanha e gloriosa e grandiosa e de Maria Madalena e aquelas outras mulheres ao contar para o restante dos discípulos, aonde a gente já sabe que o relato bíblico, muitos dos discípulos que lá estavam recebendo aquela mensagem, alguns deles não acreditaram, no primeiro momento não acreditaram. Aí vamos para o versículo, o slide 9, que diz a conclusão do nosso estudo, esse estudo maravilhoso que vai trazer edificação, vai trazer renovo, vai trazer mais fé para o seu coração. Esse estudo ele mostra todas as trajetórias, nós vamos citar em vários vídeos, toda a trajetória de aparição de Cristo Jesus diante de toda as suas passadas, todas as suas aparições, quantas foi, a gente vai mostrar toda a sequência pautada no estudo da Bíblia, como foi, quando foi e aonde foi e como foi. A gente vai mostrar todos esses detalhes aí para ficar bem rico, para edificação da nossa fé. Diz assim, o slide 9, conclusão, diz assim, Jesus apareceu às mulheres legítimas e comum, eram mulheres legítimas e comum, confiando a elas, onde Jesus confiou a elas, a primeira missão evangelística. Olha aí, as mulheres que, aonde o nosso Senhor, o Filho do nosso Deus poderoso, o nosso Deus Pai, o nosso Jesus, confiou uma missão que foi de evangelística e evangelização, aonde ele ressuscitou e ele mandou aquele grupo de mulheres aí evangelizar e anunciar a sua ressurreição, que Cristo estava vivo, Cristo vive. Diz assim, evangelística da ressurreição. Ele continua a usar os corações desejados para anunciar. Ele vive, onde diz aqui que Cristo vive. Glória a Deus, glória a Deus por esse maravilhoso relato onde mostra aí que Cristo vive, onde foi anunciado novamente, foi levada essa missão de evangelizar, falando de que Cristo estava vivo, Cristo vive novamente. Aí nós imaginamos aí, nós voltamos àquele momento aí, e quanta tamanha foi a alegria naquele momento, onde quem acreditou no momento, quem viu, foi transbordado de alegria, foi renovado, foi um momento maravilhoso e marcante aí na história da trajetória de Cristo Jesus. Aí vamos para a nossa oração final,
nós estamos concluindo aí essa oração final, aí esse estudo marcante, esse estudo maravilhoso, esse estudo que vai trazer mais sabedoria, mais edificação, mais fé ao seu coração, à sua vida. E são informações relevantes, são informações preciosas, minuciosas, todas elas detalhadas. Então, são bastante informação. O resumo de cada estudo desse contém informações maravilhosas, informações preciosas para a edificação da fé das pessoas, da fé dos nossos irmãos e irmãs. Aí diz assim, a oração final diz assim, aí o palestrante aí pode fazer um feedback com a igreja, com os irmãos que se encontram no local de apresentação, no local onde está sendo explanação, realizada a explanação em uma igreja. Aí vamos dizer assim, o palestrante pede para as pessoas também as suas orações ali naquele momento de oração final, orar pelos momentos relevantes aí desse estudo. Tivemos aí alguns momentos relevantes que diz aí sobre oração pela fidelidade das mulheres, oração também para a fidelidade das pessoas que estão ali, as mulheres que estão participando dessa palestra, desse momento aí de estudo maravilhoso. Aí também outro ponto que diz assim, oração referente ao anúncio da missão de anunciar a privacidade de Jesus. Outro ponto, Jesus valoriza as mulheres como mensageira. Outro ponto, a verdadeira esperança nasce no encontro com Cristo. Todos esses pontos aqui que nós falamos aqui, referente à indagação, referente à oração, a questão da fidelidade das mulheres, a missão e anunciar a questão da privacidade, referente à privacidade que fala aqui, porque Jesus deu uma missão a elas, aquelas mulheres, e anunciar só aos discípulos a questão da sua ressurreição. Outro ponto, a questão, Jesus também aqui, ele enfatizou aqui e valorizou todas aquelas mulheres que tiveram encontro, aqueles primeiros encontros foram mulheres que encontraram ele encontrou com elas também, foram mulheres, e ele valorizou cada mulher daquela, cada pessoa daquela que estava ali naquele momento. Tanto já mostra aí um princípio de confiança, de lealdade, de fé. E outro ponto, a questão da verdadeira esperança. Aí, quando falamos aqui, verdadeira esperança que nasce do encontro com Cristo, é porque nesse momento aí, aquelas mulheres ali, elas foram impactadas, elas foram renovadas, nasceu ali naquele momento, nasceu mais esperança, nasceu mais fé. Pense aí, você está chorando por uma pessoa, você está chorando como se deu na trajetória de Cristo Jesus. Jesus foi crucificado, teve a sua morte, e todos ali chorando, e quando pensar que não, de um instante para outro, aí Jesus aparece e diz, Cristo vive. Jesus vive novamente, o nosso Cristo, ele vive novamente. Pensa aí que alegria maravilhosa. E aquelas mulheres ali, elas foram totalmente renovadas, sua esperança, elas nasceram novamente, elas tiveram ali a sua fé totalmente renovada, e nasceu ali um encontro verdadeiro de fé com Cristo. A partir dali, elas foram tiveram sua fé 100%, não é nem 100%, é 1000% renovada. E nasceu ali a verdadeira fé no coração dessas mulheres aí. E a gente está concluindo o nosso segundo estudo. Nós estamos apresentando essa série especial, ponto por ponto, todos são relatos bíblicos, são relatos extraídos da Bíblia, e que marcam esse momento aí emocionante, esse momento maravilhoso na vida do nosso Cristo Jesus, aonde após a sua morte,
ele ressuscitou e veio aí, anunciou Cristo vive. E essas mulheres, primeiro que tiveram a visualização, o encontro, ficaram todas elas renovadas, maravilhadas com o acontecido. E nós vamos orar agora em prol desses pontos relevantes. Senhor Jesus, entramos na tua presença agora, Senhor. Primeiramente, Senhor, para te agradecer por esse estudo maravilhoso, esse estudo marcante, esse estudo que vai trazer renovação, vai trazer mais esperança, vai trazer mais fé. Senhor, vai trazer mais sabedoria ao nosso coração, à nossa vida. A partir desse momento, nos tornamos mais sábios com relação à tua palavra. Senhor, que a fidelidade do Senhor com relação àquelas mulheres que lá estavam naquele primeiro momento. Senhor, também que a valorização do Senhor, que o Senhor valorizou todas aquelas mensageiras, aquelas mulheres mensageiras. Senhor, são mulheres de alta confiança que nós vimos aí no estudo. Que outro ponto, Senhor, é a esperança que nasceu após o encontro com Cristo, com o Senhor, com Ti naquele momento, a fé verdadeira que foi renovada no coração daquelas mulheres, Senhor. Senhor, que o nosso coração também venha sentir, Senhor, essa fidelidade. Derrama a fidelidade, Senhor, em nosso coração. Derrama também, Senhor, a valorização, Senhor, aonde nós também, Senhor, viemos refletir e fazer uma reflexão no nosso coração para valorizarmos nós cada vez mais a tua palavra, os teus ensinamentos, a tua escritura sagrada em nosso coração. Também, Senhor, que o nosso coração, a nossa vida também venha verdadeiramente, Senhor, se encher de esperança. Senhor, que o encontro com aquelas mulheres tiveram também, naquele momento, que transbordaram de alegria, de felicidade, de emoção, também que nós viemos também, Senhor, nos dias atuais, esses dias, Senhor, tão conflitante, Senhor, tão desesperador para a nossa humanidade nos dias atuais, Senhor. Tantas lutas, tantas dificuldades, Senhor, principalmente na amplitude da fé, que a esperança, Senhor, a esperança que o Senhor colocou naquelas mulheres também, venham colocar no nosso coração, Senhor. Que o nosso coração transborde com mais esperança. Que as pessoas, Senhor, os irmãos da amplitude da igreja, Senhor, também venham nascer, Senhor, cada vez mais no coração, Senhor, no ponto mais sensível do coração, venha nascer a esperança verdadeira. E que elas venham ter um encontro, Senhor, verdadeiramente. Todos nós, na amplitude cristã, das igrejas cristãs, venhamos ter um encontro verdadeiro, um encontro transformador, um encontro, Senhor, que leva mais esperança ao nosso coração, à nossa fé, Senhor. Senhor, aviva a nossa fé, aviva a nossa esperança, aviva a nossa vida, aviva os nossos projetos, aviva os nossos filhos, a nossa casa, nos traz, Senhor, mais esperança, mais fidelidade, primeiramente, Senhor, para com Ti, para com a missão, Senhor, que é anunciar as boas novas, anunciar o Senhor como o nosso único Salvador para a nossa vida, como libertador da nossa vida. Cristo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão edificante e marcante para a nossa vida, que é esse estudo maravilhoso que vai trazer renovação e edificação para a nossa vida. Cristo Jesus, te agradecemos por esse maravilhoso momento de edificação para a nossa vida. Senhor, obrigado, Jesus, por essa maravilha, Senhor, em nossa vida, Senhor.